Dessa vez um vídeo interessante, com alguns assuntos muito, até certo ponto, controvertido, mas é um vídeo de suma importância. Vamos falar sobre o pecado. E nessa nossa abordagem sobre o pecado, não é, mais uma vez, eu quero afirmar que não se trata de um sermão, mas se trata de um termo didático, assunto de sala de aula, onde não vamos seguir a rotina de o roteiro de um sermão, mas vamos seguir o roteiro de uma aula, né? A organização de uma aula. Então, nesse nosso vídeo, nós temos por título a doutrina do pecado, e esse ponto nós vamos dividir no fato do pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado e suas consequências. Ainda que nós não vamos abordar nesse primeiro vídeo toda essa sequência, mas vamos abordar pelo menos o fato do pecado. Acho que não chegaremos nem na sua origem, mas estaremos abordando o fato do pecado. Então, iniciando o nosso assunto, vamos fazer um retrospecto dizendo que no livro de Gênesis, nós encontramos no capítulo 1, versículo 25, onde diz que Deus concluiu. Podemos ler Gênesis capítulo 1, versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo era bom. Interessante. Então, bom até quando e por que não continua bom? O que tornou mal, então? Hoje que nós estamos vendo que o que é que se pode pensar de bom hoje em dia a relação humana, os animais e plantas. Né? Então, é esse assunto, o porquê dessa mudança de bom para não bom, para mal, né? Que nós colocamos nesse meio aí as consequências e a origem do pecado. Gostaríamos que as pessoas ficassem conosco durante o, o término desse assunto, porque assim poderão tomar partido e chegar a uma conclusão. Porque às vezes você escuta, inicia ouvindo um assunto e não gostou do início, da voz do autor, coisa assim, e já desiste. E não cria, ou então passa a criar uma imagem diferente daquela que o escritor teve a intenção de produzir. Né? Então, quando a gente assiste até o final, muitas vezes fazendo um esforço, né? Mas chega a entender o que é que estava se querendo dizer com esse assunto. É o meu caso agora. Eu estou pedindo para que seja acompanhado até o final, para que possa haver um critério, né, uma crítica formada dentro do assunto que nós estamos abordando. Então, de acordo com os nossos sentimentos, de hoje, né? Sentimento hoje e o nosso reconhecimento também, fica claro que nós não somos felizes. E existe uma tendência interior no homem para o mal. Isso contrasta com a palavra do versículo 25 de 1 Gênesis, que diz que tudo era bom. Então, se tudo era bom, hoje em dia você está com o mal. O mal está dentro de nós, até porque a Bíblia nos mostra que
lá mais adiante está escrito assim que fui gerado no pecado, e depois diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós, todo homem pecou e se separou de Deus, coisas assim, que nos leva a acreditar que não está tudo bom. Então, é preciso ver, nós podemos perguntar, mas afinal, qual a origem e onde começou então a perder esse bom e começar esse mal? Nós não vamos nos deter aqui em teorias e sistemas, mas existem várias teorias e sistemas religiosos que tentam explicar a seu modo, né? Pior que é a seu modo, as mudanças no ser humano e o porquê da situação da humanidade hoje em dia. Então, como eu disse, eu não vou me prender aqui em teorias, mas vou me basear exclusivamente na Bíblia, até porque é na Bíblia que nós encontramos o apoio para o abalizamento da realidade que nós queremos abordar. Então, a origem do pecado, nós vamos tentar entrar nesse assunto. O capítulo 3 de Gênesis, ele oferece uma coisa interessante, né? No capítulo 3 de Gênesis, ele oferece base que pode tentar explicar essa transformação. Você vê que nesse vídeo, como eu já falei, eu quero tomar por base exclusivamente a Bíblia, e até porque é na Bíblia que nós encontramos a base principal. Não se trata aqui de um confronto apologético, mas de colocações definitivas, definidas, né, e indiscutíveis da Bíblia. Por isso é que eu me baseio na Bíblia para tratar esse assunto que nós estamos abordando. Mas nós poderíamos falar sobre o ateísmo, que nega a existência de Deus, e, logicamente, se ele nega a existência de Deus, nega também a existência do pecado. Podemos falar no hedonismo, que para ele tudo é prazer, a vida humana se resume no prazer. Podemos falar na ciência cristã, que diz que o pecado não existe e que tudo é uma questão da mentalidade humana e tudo se resume na ausência de Deus. Mas não vamos nos prender nisso. Vamos nos prender que no processo da criação, após Deus ter realizado sua obra, que obra? O jardim, as plantas, animais, o homem, a mulher, plantou também duas árvores. Então, a Bíblia nos mostra que Deus, além dessas coisas que ele fez e ele plantou duas árvores. A árvore do bem e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós perguntamos, e aí surge a pergunta, por quê? Por que foi que Deus colocou ali essas árvores? Para que serve essas árvores ali? Então, esse assunto eu gostaria agora de tentar explicar de uma maneira mais simples possível, mais resumida também, o porquê daquelas árvores ali, conforme a Bíblia. Então, é importante entender o significado do que é possibilidade de pecar e por quê. Então, quando Deus plantou aquelas árvores ali, plantou o homem no Jardim do Éden, plantou aquelas árvores também, tudo pronto, Deus deu ao homem a possibilidade de pecar. Então, não desliga ainda o seu computador pela minha colocação de que foi Deus que deu ao homem essa possibilidade de pecar, porque eu vou explicar o porquê. A possibilidade, o que é possibilidade? Possibilidade não é uma realidade. Existe, vamos supor, existe uma possibilidade de chover amanhã. Pode não chover ou pode chover, mas existe essa possibilidade. Por que existe essa possibilidade? Toda possibilidade ela está baseada em uma realidade. Então, se eu estou dizendo que existe uma possibilidade de receber uma visita amanhã,
É porque essa visita ligou para mim e disse: olha, talvez eu chegue amanhã na tua casa, mas talvez haja um imprevisto. Então existe a possibilidade da visita chegar amanhã ou não chegar, mas existe a possibilidade. Então, quando Deus colocou o homem no, no, no jardim do Éden, e ele plantou aquelas duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento, foram duas árvores, e a Bíblia nos mostra que aquilo ali não foi nada mais, nada menos do que uma prova ou Deus colocando a criação à prova. E eu acredito, meus pesados, que jamais o pregador hoje em dia, como sempre foi, ele pode fazer uma grande pregação, um grande sermão, se ele não tiver por base o motivo do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado e, consequentemente, também a possibilidade de pecado. Porque são as bases. Tudo se resume nesse entendimento, porque se você vai oferecer a salvação a alguém, você não pode oferecer uma salvação a quem um remédio a quem não está doente. A pessoa vai dizer: eu não pequei, por que é que eu vou ter que aceitar Jesus? Por que é que eu vou? Eu não pequei. Mas é preciso então você conhecer essa base para que você tenha noção de que realmente todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. E por que todos pecaram, se aquela pessoa não pecou? Eu, pelo menos, não pedi para nascer debaixo do pecado, mas nasci por quê, então? Então, existe a necessidade de ter um conhecimento dessas bases para que possamos pregar o Evangelho. A livre oportunidade de escolha que foi dada ao homem, o livre-arbítrio, tornava o homem mais um ser livre e responsável por estar entre os animais e a criação de Deus. A advertência de Deus em relação às árvores, as limitações e consequências davam ao homem um rumo e uma escolha. Resumindo, o homem, Deus disse, de toda árvore poderás comer. Você não está proibido de comer nada. Você pode comer de tudo, como está escrito aqui no capítulo 2. Nós vamos ler isso mais tarde. Mas, no capítulo 2 de Gênesis, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, toda árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aí está a liberdade de comer tudo, fazer de tudo que você quiser, mas também tinha a não permissão, a proibição dessa aqui você não pode comer. O que significa isso? Significa que quando Deus diz, você come daqui e não come daqui, você ficou debaixo de uma possibilidade do erro. Porque se Deus dissesse, você pode comer de tudo que eu coloquei aqui. Então não havia possibilidade de erro, porque ele estava livre para comer tudo que estivesse ali diante dele. Mas quando Deus diz, desse aqui você come, desse aqui você não come. Então existe uma possibilidade dele errar se comer daquilo que foi proibido ele comer. Então essa liberdade de dizer você pode comer ou não comer é o livre-arbítrio do homem. É a liberdade que o homem tem, é a responsabilidade que ele tem de permanecer em obediência ou não. Mas está com ele essa liberdade, não está mais com Deus. Porque Deus disse, você faça isso e não faça isso. Se você fizer isso, está bem. Se você fizer esse outro assunto aqui, você sofrerá consequências. Então, a árvore em si, veja bem, a árvore em si, como árvore,
ela não tinha, ela tinha um efeito simbólico, talvez, porque realmente não importava que árvore fosse, se era uma maçã, se era uma uva, se era um coqueiro, não existe aí essa, essa preferência pela árvore, era uma árvore. O que realmente importava era a obediência, o temor, a fé em Deus e na sua palavra. Não existia a necessidade de aquela árvore ser específica, né? Ele chamou de árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, mas não era aquilo ali que estava. A verdade não se prendia naquela árvore, a verdade se prendia em comer ou não comer, na obediência àquilo que Deus falou ou na desobediência fazendo o erro. Então a possibilidade do erro havia sim, era patente, estava ali debaixo, todo dia ele estava olhando aquela árvore e dizia, Deus disse que não comesse daquela árvore. Porém, necessário para o crescimento moral e espiritual do homem. Então veja, havia a possibilidade do erro, que era patente, estava ali todo dia, mas era necessário para que houvesse um crescimento moral e espiritual do homem através da obediência. Algum dia, dizia o Senhor, que ele chegaria a ter um conhecimento do, do bem e do mal sem precisar de transgredir a lei. Isso estava ali, isso dependia do desenvolvimento dele, como haverá futuramente esse conhecimento espiritual quando houver uma transformação espiritual carnal do corpo ser transformado, então haverá também uma transformação do conhecimento do ser humano e ele passará a desfrutar daquela árvore da vida que ele perdeu lá no Éden. Mas isso ele perdeu por causa da desobediência. Então não é questão árvore, serpente, tal coisa e tal, são meios, não é o fim, não é o fim. Então o que interessa é que ele desobedeceu. Então, então em Gênesis, veja bem, qual a origem, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 1, uma coisa interessante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que agora surge mais uma personagem aqui na nossa história, surge uma serpente. E conforme nós encontramos lá em Apocalipse 12:9, essa serpente nada mais é do que o Satanás, o diabo, o enganador, que foi jogado para a terra com seus anjos, que isso aí é objeto de outro vídeo, mas vocês podem encontrar isso lá em Ezequiel 28, 13 a 17 e Isaías 14, 12 a 16, mostra o porquê dessa queda tal e tal, que não é objeto aqui no nosso caso. Mas nós mostramos já a consequência desse Satanás existente, né, que se introduz como uma personagem e diz para a mulher: é verdade que Deus disse e, que você não poderia comer? Então, o, acredita-se que a serpente não tinha a forma física de hoje. Porque, porque a gente acha que ela não tinha? Porque o que aconteceu com ela de rastejar, de comer do pó, ela foi objeto do seu erro, de se servir de instrumento para Satanás. Conforme nós encontramos em Gênesis 3,14, que diz que a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores terás filhos. 14, né? 14. Então disse o Senhor à serpente: porquanto fizeste isso, maldito sejas mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo, e mais do que todos os animais sobre a terra. Sobre o teu vento andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi
a sentença para a serpente, comer pó, se arrastar. Deus não ia dar uma sentença a uma serpente, que ela já fazia isso, ela comia pó, ela se arrastava. Então, significa que ela não se arrastava e nem comia, vivia do pó com aquela língua de fora por onde ela anda. Né? Então, nós entendemos, então, que a origem do pecado foi mais uma desobediência do que uma tentação. Vou explicar. A oferta de Satanás pela serpente, né, através da serpente, podia ser rejeitada pelo homem. A origem do pecado não pode ser atribuída a Satanás como sendo o causador de tudo. Satanás foi um instrumento de provação até. Mas, na verdade, estava no homem, como ele estava dentro da possibilidade de prova, de erro, de acerto, ele poderia aceitar ou rejeitar aquela tentação. Então, você não pode dizer o homem era inocente e Satanás veio e deu uma fruta a ele e ele pecou. Não é isso. Satanás entra agora na história como um instrumento de tentação que poderia ser rejeitado. E isso nós, em outro momento, nós vamos ver que quando o segundo Adão aparece, no caso de Jesus, o mesmo Satanás, agora não mais em forma de serpente, mas em forma de anjo, de homem, sei lá de que forma for, ele oferece muitas coisas a Jesus, não mais uma coisinha, uma fruta, um tal, mas oferece o reino, oferece coisas bonitas, muitas coisas ele oferece, até pão também, para matar a fome, mas ele foi rejeitado e expulso como o homem, o primeiro Adão, poderia ter feito também. Então, não podemos deixar de observar que aqui é um período de provação, e não uma aprovação imposta, mas uma aprovação dentro da possibilidade de pecar. Então, o homem está dentro desse clima de prova e ele não passa na prova, ele erra. Satanás podia ser o outro instrumento, mas Satanás se aproveitou e se utilizando da mulher, que a mulher ela tem outra cabeça, ela tem. É interessante que a Bíblia relata que o, o, o Satanás ele se aproveitou do momento em que a mulher estava sozinha e atribuiu essa pergunta à mulher. Deus disse isso? A mulher disse, não, Deus disse isso. Então ele disse, não é assim. Mas veja que a mulher, ela tem outra maneira. A mulher trabalha mais com sentimentos, com sensibilidade. E até porque Deus não falou com a mulher, Deus falou com Adão, para ele guardar o respeito. A mulher era submissa a ele e não ele se sujeitar ou obedecer à tentação da mulher. Não sei como seria se ele não tivesse comido, mas o caso aí é que a tentação não teria efeito porque ele que recebeu a conversa, que teve a conversa com Deus. Então, no caso, a sutileza da serpente, conforme vamos encontrá-la em Mateus capítulo 10, versículo 16, onde diz que é sutil como a serpente, né? Em vários pontos foram atacados. Você vai ver que vamos ler aqui em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: E entendeu, ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Aí o que é que a serpente diz? A serpente diz, em Gênesis 3, diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo e disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do campo? A mulher disse: Não, toda não. Dou somente do fruto do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse a mulher, disse Deus: Não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morra.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então vejam que a mulher até que tentou, quando ele disse, Deus disse que não comesse de nenhuma árvore do campo, ela disse, não, de todas não. Ele disse que todas as árvores poderíamos comer, porém, dessa árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, não comer, porque no dia que comer, morreremos. Aí ele disse, certamente não morreremos. Então começou, com licença, então começou pela mulher, porque a mulher não tinha recebido essa ordem direta de Deus, e a mulher, como nós sabemos, tem, e já dissemos, tem outra característica diferente, né? O modo de agir, etc. Então, diferente do homem, o comportamento, sua palavra com o que Deus disse a Adão. Então, veja só, quando existe essa refutação entre o que a mulher diz à serpente e ela retruca, dizendo, não, então, o que Deus disse a Adão, a serpente distorcia a palavra e semeou dúvida a respeito e suspeita no coração da mulher, além de discordar das palavras do Senhor Deus, segue dizendo ela, certamente não morrerás. Então, além da serpente colocar dúvida, porque quando a pessoa diz assim, olha, o, o pagamento vai sair no fim do mês. Aí o outro diz, não, eu escutei que vai sair depois do fim do mês, vai sair no dia 5 ou 6. Isso já colocou uma dúvida na data, no cérebro da pessoa, porque ele estava planejando uma data para o pagamento, mas agora tem outra data. Então mas será que eu escutei errado? Será que eu não sei que é no fim do mês? Como é que esse moço agora vem dizer que é no dia 5 ou 6? Aí ele diz, não, essa firma que você trabalha não é uma boa firma. É a firma que tem mal fama por aí afora. Você não paga os operários, ela enrola. Quando você sair daqui, você vai perder seu 13º, tal e pá. Aí você fica pensando, puxa vida, mas eu sempre acreditei nessa firma, sempre entrei nela porque eu acreditava que ela era boa. Eles me disseram, quando eu fiz a visita, que era uma firma boa, segura, e que agora esse moço está dizendo que será que é? Quem será que está com a razão? Então veja que quando alguém discorda do outro, ele joga na pessoa uma dúvida, e aquela dúvida ela, ela, ela cresce, ela acha lugar, e ela. O que aconteceu com a mulher? Então ela começou a torcer a palavra da dúvida, a palavra torcer a palavra que Deus havia colocado na cabeça dela, e Satanás começou agora a torcer a palavra e põe dúvida na santidade de Deus, porque ele disse, ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês ficarão igual a ele, sabendo o bem e o mal. Então veja que são dúvidas que ele colocou dúvida quanto a não ter problema de comer aquela semente, aquela árvore, aquele fruto, e dúvida também nas consequências que haveria se ele não comesse. Primeiro ele disse que não morreria, depois ele disse que ficaria sabendo tudo igual a Deus. E aí você vê que na fraqueza a mulher, o versículo 6 diz assim, e vendo a mulher, aí por que vendo? Porque ela voltou os seus olhos para algum lugar. Vendo a mulher, versículo 6 que diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Ela nunca tinha olhado aquela árvore com aquele olhar de dúvida, com aquele olhar, e será que é, será que não é? Ela sempre olhava para aquela árvore com a certeza de que Deus disse, nem vou mexer aí, porque se eu mexer, eu posso morrer. Mas agora, no versículo 6, ela diz, vendo a mulher, vendo depois dessa conversa com a serpente, a mulher já passou a ver
de outra maneira. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, quer dizer, agradou aos olhos dela, ela sentiu simpatia. Você olha para uma maçã, para uma pera, para sei lá o que for, você diz aquela ali está podre, aquela está murcha, tá, mas tem uma que você diz assim, eita, essa daí é a que eu quero. Foi o que ela viu. Ela, ela direcionada pela mente do inimigo, ela viu que aquela árvore era boa, agradável aos olhos, e para dar entendimento, que essa parte aí de dar entendimento já foi, ela formulou, já ela foi enxetada pela mente maligna de que ao comer ela seria multiplicado seu entendimento e passaria a ser igual a Deus. Então, versículo 6 diz: vendo a mulher, aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, veja a consequência a sequência de erro provocado pelo enxerto daquelas palavras da pessoa que dá ouvido ao maligno. Por isso que lá na frente diz assim, se afaste da roda dos escarnecedores, porque você não tem nada que aprender na roda dos escarnecedores. Você só vai aprender coisa ruim. Então, assim, aquela mulher parou para dar atenção ao inimigo e ele se aproveitou da sensibilidade da mulher e injetou essas dúvidas, desfazendo da palavra de Deus e colocando ali a semente da desobediência. E o pior de tudo é a parte B do versículo, que diz que é agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então é isso que fica sem entendimento, porque a mulher precisou de tanta relutância, ela discutiu com o inimigo, ela precisou de muita conversa, apesar dela ser mais frágil, ser mais sensível, mas ela não cedeu tão fácil à tentação quanto o homem. O homem, a mulher comeu, chegou o marido, deu para ela, simplesmente comeu. A Bíblia não diz se ele discutiu, não vou comer não, porque Deus disse que não, mas não, simplesmente comeu com ela. E quando ele comeu, ele simplesmente, ele, ela deve ter explicado para ele tudo que Satanás tinha dito, que ele ia ficar com entendimento igual a Deus e tal, e ele comeu com ela e isso provocou o limite da desobediência. Não era, no caso da árvore, ser boa, ser ruim, a fruta ser isso, aquilo, outro, mas Deus tinha dito que não e ele disse que sim. Então isso é uma desobediência que gerou um afastamento, gerou um pecado. Então o pecado é uma desobediência. E o pecado começou nessa desobediência do homem em relação à palavra de Deus que havia sido dada a ele para guardar o jardim, tomar conta de tudo e não desobedecer a ele, porque a consequência viria. E o inimigo ainda disse: não, não vai ter consequência nenhuma, você não vai morrer. E na verdade ele morreu espiritualmente, morreu ali, as coisas morreram, e no próximo vídeo nós vamos ver agora as consequências do pecado a partir do capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos estudar as consequências desse pecado. Então, é, esse é o nosso primeiro vídeo sobre o pecado, consequências do pecado. Na verdade, nós estamos chamando esse vídeo aqui de possibilidade do erro, né? E às vezes nós ficamos pensando só na serpente e na maçã. Não, o erro foi porque apareceu uma serpente e deu uma fruta a Adão. Mas não é isso. Por que ele deu aquela fruta? Por que Adão pegou? Por que a mulher pegou? A serpente foi apenas um meio para que o pecado se introduzisse. Mas a Bíblia nem está acusando a serpente. Porque lá na frente o apóstolo diz assim: por um homem
entrou o pecado no mundo. Não foi pela serpente, mas foi por um homem, porque ele poderia rejeitar aquela entrada, ele poderia não ter cedido, porque ele estava debaixo da aprovação, ele sabia, Deus não deixou ele por inocente, Deus disse a ele, faça isso e não faça isso. Então ele não era inocente, ele estava debaixo de um período probatório e ele não podia ter cedido a essa tentação. Que Deus nos ajude e que nós possamos, então, seguir para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E entre no meu canal, se inscrevam, clique lá alguma coisa para que nós possamos crescer e ajudar cada dia a obra do Senhor. Amém?